Sou escritora e no livro não vi, desta vez eu vi. Olá, eu sou a Mónica Cortesão Gonçalves, sou escritora e no vídeo de hoje vou falar-vos de livros escritos no passado. Trago-vos 3 livros por razões diferentes e vão já descobrir porque é que são tão importantes, tão esclarecedores e tão deliciosos. Venham comigo! Nestes 3 casos específicos que vos vou mostrar, a história despertou a minha atenção claramente. Mas o que outros livros que me despertam o mesmo interesse não têm é o poder da palavra antiga. Aprendemos tanto com tais livros. A realidade da época em que o próprio escritor viveu e imaginá-lo no seu mundo distante, sem a nossa tecnologia e medicina, mas com tantas outras coisas que de melhor tinham e que nós, nesta atualidade desprendida, não fazemos a mínima ideia. Tão importantes. Meio-dia. Como as pessoas falavam umas com as outras, o grau de intimidade, o vocabulário, a distância, a proximidade, o respeito, a elegância, a cultura, a interação humana, o contacto, o decoro, a realidade tão diferente, as relações com os pais, com os vizinhos, as carregadas diferenças de estatutos, a arquitetura, o espaço que menos população nos permite, a gastronomia, a fome, a fartura sem embalagens. Aprendemos imenso com a realidade mas tão diferente da nossa e que existiu em Portugal, no Brasil, França, Inglaterra, por todo o mundo. Outros tempos que não foram assim há tanto tempo e, contudo, completamente distintos da realidade atual. De sobrevivência e empreendedorismo. Uma palavra difícil. Charles Dickens. Maneiras de ver a vida e formas tão diferentes de vivê-la. Oliver Twist de Dickens surgiu pela primeira vez em Inglaterra no ano de 1837, um romance brilhante que retrata a vida dura nas ruas inglesas da época em que foi escrito. Lê-lo foi voltar ao passado, fazer uma viagem de quase 200 anos e conhecer uma arrepiante realidade, não a minha, mas a de muitas pessoas que de facto a viveram. É impressionante os cheiros, as cores, a fome que destas páginas tirei. Pois que fizeram-no ao Camilo. Este é um exemplar em inglês, não foi de propósito. Há casos em que prefiro ler na língua original, no caso em inglês, porque nas traduções perde-se demasiado os escritores. Mas por acaso este procurei em português e na altura não encontrei e acabei por comprá-lo e lê-lo em inglês. E de facto, fiz bem. É uma escrita demasiado intensa para se querer perder uma letra que seja. Muita atenção que há casos ao contrário, em que a escrita é tão densa e difícil de mastigar que o melhor é ler traduzido para português e ainda assim é difícil. Também já me aconteceu, mas este é demasiado bom. Se puderem, leiam primeiro em inglês e depois em português. Mal não faz. Os que passaram pelo Zeu... Madame Tussauds. Este li em inglês por outras razões. Primeiro, porque não há em português, mas a razão principal foi a antiguidade. Quis comprar a segunda edição publicada no ano de 1921, 2 anos depois da primeira. É delicioso. Eu faço coleção de livros e dou muito valor às primeiras edições de livros mais antigos. O romance de Madame Tussauds é um livro biográfico, escrito por John Theodore Tussauds, bisneto de Madame Tussauds, e que conta a história do grande Museu de Cera desde o século XVIII, começo de vida da estimulante mulher que lhe dá o nome, até o início do século XX, altura em que John escreveu o livro, sempre a trabalhar no museu, também ele como artista. Como se viu... Ai, poças! É o livro mais difícil de digerir, mas tem peripécias maravilhosas e intemporais. Descobri pormenores da história daquele lugar centenário tão mítico, verdadeiramente surpreendente. E a história de vida da própria Madame Tussauds é macabra e muito dura. Era uma mulher incrivelmente forte e com um sentido enorme de sobrevivência e empreendedorismo para a altura. Fiz-vos um vídeo que vos deixará boquiabertos e impressionados sobre esta grande mulher e a sua trágica vivência. Mas depois este livro também traz alguns personagens que passaram pelo museu, seja em estátua ou como visitantes, que não perduraram no tempo, que seriam relevantes serem falados na época, mas para a atualidade ficam parágrafos mais enfadonhos, mas compreensíveis para um não escritor de profissão, que também não poderia adivinhar o esquecimento das décadas pesadas que se passaram para chegar à minha mão. Tenho que referir que, mais uma vez, este livro escrito no passado transporta-me a outros tempos. A própria escrita mais elegante e cuidadosa daquela época, a apreciação dos admiradores da arte da cera de antigamente, quando o entretenimento era escasso, e a importância daquela perpetuação de acontecimentos e a forma tenebrosa como era criada a inigualável Câmara dos Horrores, que lhe roubaram impiedosamente. Oh, raios!
Camilo Castelo Branco. Este é um livro muito especial, o meu favorito, confesso. É um livro que herdei do familiar querido, comprado por volta do ano em que foi editado. Esta quinta edição de 1879 de Amor de Perdição, 17 anos depois da primeira, do escritor português Camilo Castelo Branco, ainda vivo na altura, é absolutamente deliciosa. Escrito na sua verdadeira época, em português, sem dedos do futuro a atualizar o já perfeito como as edições atuais. É uma das minhas preciosidades pelo sentimento e pela forma como está escrito, a forma de falares, pois consigo ouvir na minha mente página a página. As palavras que mudaram tanto a sua grafia como ilustres com 2 L's, as palavras que ainda não existiam, o calão de outrora, coisas, particularidades que tristemente se perdem nas edições recentes. Por favor, se daqui a um século mudarem drasticamente a grafia, nunca mudem como se escreve o meu nome, como fizeram com Camilo Castelo Branco e roubarem piedosamente 2 letras. Não é só pelo conteúdo. Neste caso, é a brilhante junção das duas coisas, a antiguidade e o escritor / história, e a forma deliciosa como se escrevia antigamente, como se vivia antigamente, se falava, se namorava, se discutia, se proibiam paixões, se sofria sem solução aparente, com tantas que existiriam no nosso tempo. É uma realidade surreal e o cheiro de mais de um século passado nas páginas deste livro. A história vem de uma linha verdadeira vivenciada pelo tio paterno do autor, Simão Botelho, e mostra cruamente como se existia bem no início do século XIX em Portugal. É de uma riqueza histórica maravilhosa, se conseguirem absorver não só a história enredada em si, como todo o conteúdo que preenche os buracos do ar que respiravam. Este livro faz os meus olhos brilhar. Consigo respirar? Gostaram deste vídeo? Então deixem o like e contem-me aqui em baixo nos comentários se também adoram livros escritos no passado e porquê. E se possuírem um livro antigo assim, contem-me qual é, de que ano e o que mais gostaram nele. Quero muito saber. Alguma dúvida ou sugestão? Deixem também nos comentários que eu leio todos. E se ainda não subscreveram o canal, subscrevam já e acionem o sininho para não perderem nenhuma sugestão justificada, que continuaremos cheias de surpresas. Não se esqueçam, leiam muito. Até ao próximo vídeo.